Olá, meus queridos alunos do EJA 4. Eu sou o professor Regis Barbosa e sou professor de História de vocês. Hoje a gente vai dar início a um assunto maravilhoso, que é a Primeira Guerra Mundial. Historicamente, lógico que as guerras têm a ver com mortes, né? Mas em termos históricos, para a gente contar os acontecimentos, é super interessante, ok? Espero que todos estejam bem, não é? Você e seus familiares. Tomem todos os cuidados necessários e o mais breve possível estaremos no nosso retorno, tá ok? Então vamos lá, vamos aqui ao que interessa. A Primeira Guerra Mundial é um conflito, né, que acontece na Europa, que vai ter, né, ressonâncias, significados, né, em todo o mundo. Por isso o nome, Primeira Guerra Mundial, tá certo? Vai ter reflexo por todos os 6 continentes, né, do planeta Terra. Então vamos lá, vamos conversar um pouquinho sobre a Primeira Guerra Mundial. A Primeira Guerra Mundial, ela vem de rivalidades, né, das grandes nações europeias, né? Elas fizeram aquele processo de divisão da África, principalmente, e da Ásia. No entanto, algumas nações não ficaram satisfeitas com essa divisão, tá certo? Então, desde a divisão da África e da Ásia, as grandes potências europeias já estavam em um processo de desentendimento, tá certo? Os interesses, né, foram contrariados, né? Lembra, a Europa, as suas grandes nações, queriam colônias, né, tanto na África como na Ásia, para ser grandes produtores o quê? De matéria-prima para suas indústrias. Lembra, uma indústria para funcionar, ela precisa de quê? De matéria-prima. E aonde é que essas grandes nações europeias iriam buscar essa matéria-prima? Na África, na Ásia. Então, quando da partilha, algumas nações, né, não saíram satisfeitas, né, e viviam em constante conflitos por causa disso. Além do mais, dessas disputas, né, havia ressentimentos de guerras anteriores, né? Na guerra franco-prussiana, né, territórios que a França perdeu, ela não estava satisfeita, né, com essa perda de território. Tá? Então percebe que havia um clima de insatisfação reinando na Europa. Tá certo? Eu tinha direito a mais colônias, esse território era meu, tá certo? Então, é todo um tabuleiro de xadrez que estava sendo armado, né? Insatisfação geral, né, dos países europeus, né? Por busca de mais colônias, na Europa como na Ásia, questões anteriores, tá certo? Então, já existia, né, esse clima de insatisfação geral no continente europeu, tá certo? Então, dentro dessa ideia, antes da guerra vai viver um período chamado que paz armada, tá certo? Então, existia um certo equilíbrio, tá certo? E as nações europeias, cada uma da sua maneira, foi investindo cada vez mais em armamentos, em novas tecnologias, tá certo? Não tinha guerra, mas vamos produzir, porque a gente pode entrar em guerra, tá certo? Então, a este período, tá certo? Aonde as nações não entraram em conflito, mas estavam se armando, se chama o quê? Paz armada. Né? Os países envolvidos, né, nessa disputa pelas colônias da Ásia, né, e da Europa, e aqueles que estavam reclamando problemas de fronteira, começaram a investir pesado, né, nos recursos da indústria armamentista, se preparando para um possível conflito. Tá certo? Além do mais, os recursos humanos foram mobilizados, né? O serviço militar se tornou obrigatório, né? Cada um dos países estavam treinando os exércitos, se organizando, tá certo? Então, esta preparação, a este período que antevém a Primeira Guerra Mundial, é conhecido como o quê, pessoal? Como paz armada. Ninguém estava brigando, mas estava todo mundo se preparando.
Então, a paz armada é isso, é esse período que não tinha guerra, mas estava todo mundo treinando, comprando armas, se equipando para uma possível guerra, um possível conflito. Bom, e finalmente, depois desse clima todo de insatisfação, tinha que ter um motivo para iniciar a guerra. Mas lembrando, o real motivo era as insatisfações das nações, com a divisão das colônias e com percas de guerras anteriores. Mas qual foi o estupim, qual foi o pontapé inicial? O início do conflito vai acontecer em junho de 1914, 49, a Segunda Guerra Mundial. Tá certo? Com o quê? Com o assassinato de Francisco Ferdinando, o príncipe herdeiro do Império Austro-Húngaro. Tá certo? Então vão matar aí o príncipe, né, o herdeiro do trono, tá certo? O crime vai ocorrer lá em Sarajevo, tá certo? Capital da Bósnia, né? Era uma província balca, né, do Império Austro-Húngaro. Né? O seu autor foi um estudante nacionalista bósnio ligado a um movimento secreto de apoio à Sérvia. Tá certo? Então, a Sérvia era contra o Império Austro-Húngaro. Né? Então, exatamente um mês depois, né, o Império Austro-Húngaro declarou guerra a quem? A Sérvia. Pronto. Aí estava iniciado o conflito, que cada um dos países europeus tomou um lado da confusão. Ou eu estava junto dos sérvios, ou estava junto do austro-húngaro. Né? A Rússia ela vai ficar apoiando os sérvios, colocando as suas tropas de prontidão. Diante disso, os alemães, né, vão, né, se organizar para apoiar os austro-húngaros. Então, é declarado a guerra contra a Rússia, né? E é o chamado efeito dominó. Aí todo mundo vai tomar partido e vai iniciar esse conflito que é chamado Primeira Guerra Mundial. Então vão se organizar os lados, né? Vão formar dois lados, a Tríplice Aliança e a Tríplice Entente. É como se fossem dois times, né? Então vamos lá, ver quem é a Tríplice Aliança. A Alemanha, né, que vai apoiar o Império Austro-Húngaro e a Itália, tá certo? A Tríplice Entende é a França, Inglaterra e Rússia, que foram apoiar lá os sérvios, tá certo? Então, na verdade, uma disputa entre o Império Austro-Húngaro com o sérvio, né, indiretamente vai afetar os grupos. Qual eram os dois grupos? A Tríplice Aliança, liderada pela Alemanha, né? A Tríplice Entende, que foi liderado pela França, Inglaterra e Rússia, tá certo? À medida que o negócio começou a andar, né, que foi em frente, alguns países mudavam de lado, outros entravam na guerra, uma parte ficou neutra, né? Era meio que complicado, mas ficou neutro. Mas sempre esse neutro dava ajudinha um ao outro. Por exemplo, pessoal, a Itália. A Itália, embora, né, antes da guerra tinha dito que era da Tríplice Aliança, tá certo? Manteve-se neutro até 1915. Depois foi para a Tríplice Entende, mudou de lado. E com isso aconteceu em vários países, tá certo? O Japão, por exemplo, aparentemente não tinha interesse, né? Lembra que eu digo que essa disputa da Primeira Guerra Mundial acontece na Europa, mas vai ter consequências no mundo todo, tá certo? Um exemplo aqui prático, o Japão, lá no continente asiático, tá certo? Ele entrou do lado da Tríplice Entende, tá certo? Com o objetivo de tornar as suas possessões alemãs, tomar, né, as possessões alemãs no Oceano Atlântico. As possessões eram colônias, eram territórios alemães. Então ele viu, a Alemanha está em guerra, não vai se preocupar com isso. Entrou pelo lado da Tríplice Entende. Né? Os governos do Brasil e Estados Unidos, inicialmente, né, eram neutros, mas depois, no decorrer da guerra, nós passamos para o lado da Tríplice Entende, tá certo? Bom, aqui é um mapazinho, né, mostrando deixa eu mudar de canto aqui, a divisão, né,
Em verde, né, é a Tríplice Aliança. Alemanha, o Império Austro-Húngaro, né, aqui a Bulgária, o Império Turco-Otomano, tá certo? Mas lembre-se, o grande aí era quem? A Alemanha, né? A Tríplice entende França, né? Aqui o Reino Unido, a Rússia, a Sérvia, tá certo? Lembrando, né, tanto o Brasil como os Estados Unidos, inicialmente era neutro, mas no decorrer da guerra eles vão apoiar, né, a França, a Inglaterra, né? E não podemos esquecer, já ia esquecendo disso aqui, né? Com o surgimento da Primeira Guerra Mundial, né, que vai durar 4 anos, vai aparecer novos armamentos que nunca tinham sido utilizados em guerra, como, por exemplo, a utilização de armas químicas, os veículos blindados, submarinos, as aeronaves são utilizadas para a guerra, tá certo? Então, eu tenho novos armamentos que passam a ser utilizados em guerra. Antes não tinha essa utilização, como o avião, submarino, né, os veículos blindados e armas químicas, os chamados gases tóxicos, são utilizados pela primeira vez na Primeira Guerra Mundial, tá certo? Existem relatos aí, né, que Santos Dumont, considerado o pai da aviação, ficou muito triste, né, quando viu a sua invenção, né, sendo utilizado o quê? Para matar outros seres humanos, tá certo? Bom, então esse foi o pontapé inicial do que seria a Primeira Guerra Mundial. O que é que você faz agora? Vai fazer as atividades, tá certo? As atividades. E, se necessário, você repete esse vídeo. Se ainda tiver dúvida, você entra em contato com a gente nos grupos, tá ok? Então, fique bem. E na próxima aula a gente continua falando um pouquinho mais sobre a Primeira Guerra Mundial.